galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o final de semana começou com uma treta inesperada entre o Legislativo e o Supremo, e o plano de fundo dessa confusão envolve as emendas de relator, as RP9, ou como a imprensa e a oposição adoram chamar de forma maldosa, só para criar uma narrativa contra o governo, o tal do orçamento secreto. E tem muita coisa para a gente comentar sobre isso, algumas movimentações aí também da oposição que eles já estão fazendo. Sérgio Moro também ontem pega essa situação para querer falar que o governo Bolsonaro está fazendo um mensalão 2.0. Mas o que é que o governo Bolsonaro realmente está fazendo? O que é que a imprensa já noticiou no passado sobre Bolsonaro, como ele se comportou em relação dessa ideia sensacional que foram as RP9? Tem muita coisa para a gente comentar, colocar aí o trem nos trilhos, trazer um pouco aí da verdade, destruir algumas narrativas. Também tem outro assunto que envolve legislativo e judiciário, que já está dando uma certa confusão, é a PEC dos precatórios, que também temos bastantes coisas para nós falarmos hoje. E ainda, vamos falar de 2022, o Partido dos Procuradores está vindo aí com tudo, já tem 4 candidatos, Sérgio Moro, Dallagnol e mais 2. Quem são os outros 2? Vamos comentar. Vamos falar também de Bolsonaro e o Centrão mirando 2022. Lula está se encontrando aí com figurões do PSDB. Agora foi a vez de se encontrar com o ex-motorista do Marighella. E ainda vamos falar algumas coisinhas que saíram na imprensa ontem. Bolsonaro deu um passeio lá no Paraná. Tem mais umas coisinhas que eu nunca lembro de tudo. Quero comentar. Tem umas coisas aí que não chega a ser fake news, mas também chega a ser uma certa manipulação da imprensa. Eu quero só mostrar aqui mais umas coisinhas que envolvem a Marília Mendonça, porque essa daqui foi tão absurda, mas tão absurda que diversas pessoas viram a esquerda, os liberais e, óbvio, a direita brasileira criticando a Folha de São Paulo por essa matéria. Ontem eles escreveram a seguinte matéria: Marília Mendonça, rainha da sofrência, não conheceu o fracasso. Ao narrar a vida das mulheres, cantora foi cabeça do feminejo e já era o maior nome da música sertaneja há alguns anos. Quem escreveu a matéria foi o Gustavo Alonso, historiador e professor. E nessa matéria ele fala o seguinte: nunca foi uma excelente cantora. Não espera nem o corpo esfriar, já tá. Seu visual também não era um dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja, então habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso. Vai falar, Marília Mendonça era uma pessoa acima do peso, e brigava com a balança. Mais recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical. Qual a necessidade da imprensa tentar, jogar para baixo, criticar uma ídola nacional? Essa matéria tem vários outros absurdos rolarem na internet nas últimas horas. Só quero mostrar para a gente ver até onde a Folha de São Paulo está disposta a ir por audiência e para tentar desgastar o governo. Você vê aqui é o UOL. O UOL é do mesmo grupo da Folha. E Notícia da TV, que também é... Quase certeza que Notícia da TV também tem alguma ligação com o UOL. Mas você vê, ambos renasceram. Adivinha qual deles está sendo chamado de oportunista da tragédia? Todo mundo estava comentando sobre a questão da Marília Mendonça. O Luciano Huck, não é um cara nobre, Já Bolsonaro não, é um oportunista. Está tentando tirar vantagem do caso da Marília Mendonça. Vejam só, após morte de Marília Mendonça, Luciano Huck relembra acidente. Renasci. Meu Deus, ele relembra, sensacional. Já com Bolsonaro. Bolsonaro lamenta por filho de Marília perder mãe e cita a facada que levou. Ele está falando que o Bolsonaro está tirando proveito da situação. Essa manchete não é nem das piores. Olha o Brasil 247. Bolsonaro usa a morte de Marília Mendonça para falar de suposta facada em Juiz de Fora. Suposta. Nem existiu, É a facada de mentirinha. Suposta. Aí você vê, o que Bolsonaro falou foi o seguinte: o que eu mais pedi a Deus foi para não deixar a minha filha de 8 anos órfã. E agora, com a Marília e mais 4 passageiros, aconteceu esse acidente lamentável, comentou Bolsonaro. Não sou pastor e nem padre, mas, por coincidência, eu falei durante a semana que a única coisa certa nessa vida é um ponto final para todos nós. Tão jovem que faleceu. Destacou ainda durante o vídeo gravado do 5º Esquadrão da Cavalaria em Castro, lá no Paraná. Bolsonaro só está falando, quando eu estava entre a vida e a morte, eu só pensava na minha filha. E ele usa a situação para falar, infelizmente aí, uma lástima, Marília deixou aí uma criança, 2 anos, mas não. Bolsonaro é o suposta facada, oportunista e tudo mais. A imprensa brasileira, pode de tudo. Aí você vê isso daqui, um brinde ao judiciário brasileiro. O Bartolomeu Bueno de Freitas,
Desembargador. Posta o seguinte, ó, que a Marília perdeu a vida, nem a conheci, via saber quem era hoje, nem sabia quem era. Morreu jovem. Por que, sabe, não perdem a vida essas desgraças como Bolsonaro e os filhos, Paulo Guedes, Edir Macedo e essa tropa de meliantes do governo federal? Estou começando a ficar triste com Deus. É o que o pessoal chama, né, de ódio do bem. Pode falar o que for, desejar a morte aí de quem ele não gosta. Isso daqui ninguém vai falar nada, não vai sair nota na imprensa, não vai ter... Por exemplo, né, acho que o Ministério Público Federal, né, que lá a PEC 5 estava falando, né, do corregedor. Será que o corregedor do Ministério Público Federal vai abrir aqui um inquéritozinho para investigar, né, o comportamento do seu Bartolomeu? Não vai, né? Não vai. Ele não falou nada de errado. Não falou nada de errado. Só para quase fechando aqui esse negócio da imprensa, acho que na verdade a gente fecha. Só quero mostrar aqui para vocês que aconteceu lá na minha Bahia, no Bahia Meio-Dia. Entregador foi morto no Bariri. É a foto aqui da TV, lá em Feira de Santana, TV Subaé. Salvador, acho que é TV Bahia. Acho que tem que ser Salvador. Aí você vê, porque Bariri não é em Feira. Você vê que está cortado. A foto original, nem vou trazer ela completa. Mas você pode ver que tem um negócio aqui, ó, preto, que ele está segurando. E isso daqui não é uma garrafa de Coca-Cola. Não é, né? Faz bang bang. Pobre coitado inocente, né? Ô, rapaz, um jovem, não fazia nada de errado. Nada de errado, né? Tei. Essa é a imprensa brasileira. E enfim, só pra gente fechar aqui e começar a falar dos assuntos um pouco mais sérios, o senador Humberto Costa demonstra, né, o que realmente é o PT, o que é a esquerda. Um grupo de pessoas que não tem nenhum pudor e nenhum compromisso com a verdade. Vale tudo para atacar Bolsonaro. Ele me pega uma foto, assim, extremamente fácil da gente ir atrás da foto. É um carro, vocês podem ver, né? Vendo o carro para comprar gasolina. E ele diz, ó, retrato do Brasil de Bolsonaro. Será mesmo? Se vocês pararem para perceber, aqui em cima do carro, que tem a primeira setinha, está escrito ali Carfor, do lado da Ford. E ali embaixo tem uma placa que é o 6.MT99, que não parece, né, um padrão de placa brasileira. E a gente sabe que tem mais países que falam português, né? Portugal é um exemplo disso. A Elisa fala, ora, então quer dizer que o senador Humberto Costa está propagando fake news. Alguém sabe de qual país é essa placa? Será que o senador irá parar no inquérito das fake news? Bolsonaro malvadão. Isso daqui, se fosse na época de campanha, seria considerado abuso de poder econômico, abuso de poder político? Será que ia ser algo assim? Ia ser preso? Criou uma narrativa para desgastar um presidente de um fato que não aconteceu no Brasil? Como vocês podem ver, ó, a Carfor, lá essa concessionária da Ford, ela se localiza em Lisboa, Portugal, né? Quem poderia imaginar? Vale de tudo para atacar o presidente da República. Isso daqui não vai ter nada, mas a gente pode pelo menos aqui, né, entre a gente, carimba, que é uma grande fake news do PT. A fake news do bem. Mas vamos lá. Ontem Sérgio Moro deu a da graça. E perceba, né, aqui sem querer, não vou querer falar, ele viu as postagens que a gente fez, o pessoal cobrando ele. Mas inúmeras pessoas nos últimos dias começaram a levantar, né, uma pergunta, que é um fantasma que assusta Sérgio Moro, porque ele sabe que é verdade, isso é um fato. Você pesquisar na internet, qualquer crítica do Moro ao PT nos últimos anos, assim, eu não sei de quando é. A última crítica é que o Moro teceu sobre o PT. Calado sobre o caso, não fala nada, não fala do Lula. E aí ontem ele dá uma da graça para querer falar do mensalão. Eu até colocado na pergunta, às 6h30 da manhã, Moro fala às 8h11. E Moro vem falar do tal do orçamento secreto, que na verdade eu acho que é uma mentira do Sérgio Moro. Mas beleza, ele fala o seguinte, ó: a governabilidade tem que ser construída com base em projetos e princípios e não na distribuição do orçamento da União de forma arbitrária, obscura e sem controle. Transparência com dinheiro público evita desvios. Não queremos voltar ao tempo do mensalão. Ele está querendo falar o quê? Que as emendas, que são como posso falar, um recurso que está aí a própria Constituição, né, traz as emendas parlamentares. Isso é o quê? Isso é igual ao mensalão? Isso é igual ao mensalão? A única coisa que o Sérgio Moro sabe fazer é tentar criminalizar todo mundo. Todo mundo é criminoso, só ele que presta.
Aí só vai eleger 4 pessoas, né, no Brasil. Ele, Deltan e mais 2. E vejam só o seguinte, né? Hoje a gente vê que qualquer um que vem com esse discurso, qualquer um, ainda mais um cara como o Sérgio Moro, que não é um cara inocente, sabe? Um cidadão comum, um empresário, sei lá, um profissional liberal, qualquer um fazendeiro que quer se jogar na política e acha que vai conseguir, vai mudar tudo através de ideias. O cara vem me falar que governabilidade tem que ser construída com base em projetos e princípios, não na distribuição do orçamento da União de forma arbitrária, obscura e sem controle. O pessoal já chama, né, que o Brasil, como é que se fala? O presidencialismo de coalizão. Como é que ele espera obter aí na Câmara 308 votos, 54 no Senado para avançar com o que ele quiser através de ideias, de projetos? A não ser quando o seu projeto, sua ideia, né, ele aceita por uma grande parte, então ele pensa o quê? Deve pensar igual o Lula, né, igual o PT, aquelas pautas que toda a esquerda brasileira apoia, aí sim ele vai ter bastante apoio para avançar com seus projetos. Mas vamos falar um pouco dessa situação. Muito tem se comentado sobre as emendas, atacando o governo, várias pessoas jogando pedra, mas a questão assim é tão ridícula, que no fim dos dias não é que é uma narrativa, é desinformação, porque uma narrativa ainda tem que ter um fundo de verdade. O que está acontecendo agora é uma mentira do início até o fim. Estou querendo atribuir para Bolsonaro uma coisa que ele era até contrário e que ele não tem nenhuma coisa a ver. Como se Bolsonaro estivesse usando o dinheiro público de forma indevida para fazer números absurdos, quem sabe até está envolvido em corrupção. E a Sarita ontem fez essa postagem aqui falando o seguinte: sabe o tal orçamento secreto que a imprensa usa para atacar o governo? Então, Bolsonaro, ele vetou. Bolsonaro vetou a criação desse orçamento. Ué, se Bolsonaro vetou, então por que tem? Será que a Sarita está mentindo? O Congresso derrubou o veto. Ah, rapaz. Agora, uma minoria derrotada lá no Congresso usou a Rosa Weber para mudar esse resultado e a imprensa divulga mais uma vez como derrota do Bolsonaro. E eu acho que a Sarita, ela não está certa só no ponto, quando ela diz que a minoria é derrotada, porque na verdade foi o próprio pessoal que derrubou o veto que agora foi no STF. Não é que eles foram derrotados, não. E aí ela traz aqui uma postagem dela do dia 10 de maio, falando, Bolsonaro vetou a criação da emenda do relator de autoria de Elisiane Gama, do Cidadania. Opa, peraí, Elisiane, aquela senadora da oposição lá da CPI, do Cidadania, partido de esquerda. E estão querendo falar que é Bolsonaro que está fazendo orçamento secreto. Tem algo muito estranho aí. Então, como a gente fala, a gente normalmente traz algumas coisas para provar que sempre, né, o bom é trazer as matérias da grande imprensa, que é para ninguém ter nenhum tipo de dúvidas. Você vê aqui, o próprio Globo da Vera Magalhães, que se orgulhou, né, de ter botado aí uma pedra no sapato de Bolsonaro, impedido, né, mais essas manobras ilegais do governo com orçamento secreto e tudo mais. Ele escreveu isso no Globo, e o próprio Globo, no dia 17 de março de 2021, nos informava que o Congresso derruba veto de Bolsonaro e dá mais poder a deputados e senadores sobre o orçamento. E aí você vê, a Câmara dos Deputados e o Senado derrubaram nesta quarta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro que impedia o uso de emendas de relator geral e emendas de comissão para destinar recursos ao orçamento. A decisão é mais um passo do Congresso no sentido de tomar as rédeas das contas públicas. Assim, deputados e senadores terão mais liberdade para alocar recursos. O veto derrubado foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na LDO, que estabelece regras para a reformulação do orçamento. Então, quem quer acusar Bolsonaro de estar aí, né, fazendo um maracutaias com orçamento secreto, é no mínimo um agente de desinformação. Porque assim é a mentira mais absurda que existe. E aqui vocês podem ver, um documento oficial lá do Congresso, da senadora Elisiane Gama, falando, entendemos que o objetivo da inclusão do marcador de resultado primário RP9 para as emendas de relator poderá ampliar o protagonismo orçamentário do Congresso Nacional com o poder decisório parlamentar de indicação de parcela significativa da execução orçamentária. Nem vou ler o resto. Aqui você pode ver, o parágrafo 3º, a relação das emendas de RP9 com seus respectivos valores, órgãos e ações. Aí. Tudo discutido na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. A ideia do tal orçamento secreto vem da esquerda. Olha só, né? Olha só.
e aí usam contra Bolsonaro. A imprensa é sensacional, é sensacional. Agente de desinformação. E aí, para complementar o que a Sarita trouxe, você pode ver aqui, ó, o Saul, ele traz aqui o veto de Bolsonaro, que foi derrubado por 439 votos. Por 439 votos, o veto de Bolsonaro foi derrubado no Congresso, na Câmara, e no Senado, 73 votos. E ele diz, ó, trata-se do veto 59/2020. Um dos dispositivos vetados era esse que fazia referência às emendas de relator. Naquele dia, 17 de março de 2021, após pressão da base, o Congresso derrubou esse item e aumentou seu poder sobre o orçamento. Vejam só, né? Está lá, ó. Texto do dispositivo vetado, de relator geral do projeto de lei orçamentária anual, que promove alterações e programações constantes no projeto de lei orçamentária ou inclusão de novas, excluídas as de ordem técnica RP9. Tá aí. Então, Bolsonaro vetou, derrubou aí. Você vê, apenas 19 pessoas votaram para manter o veto de Bolsonaro. E você vê a cara de pau seguinte, ó. Porque o PSOL também votou fechadinho para derrubar aquilo que hoje eles chamam de farra. O pessoal que fala que é a farra, o orçamento secreto, e foi o pessoal que foi lá cutucar o STF, eles votaram para derrubar. Todo mundo aí votando não. Aí você vê aqui, ó, cidadania, quase todo mundo votando não, menos a Paula Belmonte. No PDT, todo mundo votando não. No PSB, todo mundo votou não, com exceção do Rodrigo Coelho, que votou sim, e o Bira do Pandaré, que se absteve. Também os partidos que foram lá cutucar. E até o PT, ó, todo mundo votou não. Todo mundo votou não. Aí você vê, ó, a decisão de Rosa Weber foi tomada em uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, formulada pelo PSOL e apresentada em junho deste ano. Posteriormente, os partidos Novo, Cidadania e PSB também solicitaram a suspensão da execução das emendas de relator geral. Os pedidos passaram a tramitar em conjunto no Supremo. Isso daqui só está acontecendo por causa das matérias da imprensa, né? É para dar voz à narrativa. É só para dar voz àquela narrativa que existe o orçamento, o tratoraço. Quem lembra do tratoraço? Só isso. Aí o senhor diz, ó, esses partidos foram os mesmos que agora acionaram o STF contra as emendas de relator. E você vê aqui uma coisa que ele diz que parece que faz um certo sentido, né? Sabe por que eles fizeram isso daí? Porque eles tinham ciência de que, mesmo sendo oposição, uma parte desses recursos seria destinada a eles sem nenhum problema, como de fato aconteceu. Você vê, ó, a oposição recebeu 4% do orçamento secreto de Bolsonaro. Foi por isso que eles derrubaram. Se lembra quando teve o tratoraço que o Rogério Marinho, ele veio a público mostrando aí, né? O próprio Humberto Costa falou, ó, senador, olha aqui, ó, olha as emendas aqui. Eita, rapaz. Por isso que eles derrubaram, porque a esquerda sabia, pode receber menos, mas também vai receber. A gente também vai receber umas emendazinhas, porque vai ser o próprio Congresso que vai organizar. Então a gente vai derrubar, a gente quer mais dinheirinho aqui para mandar para os estados. E na boa, é só o Congresso alocando aí uma parte dos recursos públicos para reverter em obras e, sei lá, projetos para a sociedade. Mas tudo que está acontecendo, vocês percebem, né? É só para criar desgaste lá para o governo. E quem disse daqui, ó, é o próprio Estadão, ó. A oposição recebeu o dinheiro aí do tal tratoraço, do orçamento secreto. Tá bom. Você vê, ó, deputados e senadores de oposição receberam 3 bilhões em verbas do Ministério do Desenvolvimento Regional. Aí você vê o seguinte, Carlos Portinho, senador, não acho que não é um senador bolsonarista nem nada, ele fala o seguinte, ó, o tal orçamento secreto é acompanhado no portal da transparência e no Diário Oficial. Como chamar de secreto algo que está disponível? Como é que um orçamento secreto se está disponível? É igual o PEC da vingança, PEC do calote, né? O que mais que eles falam? Gabinete do ódio. É uma palavra de efeito, é uma palavra gatilho, para tentar gerar alguma emoção nas pessoas, né? Eita, orçamento secreto. E, rapaz, mensalão do Bolsonaro. As RP9, ou emendas do relator, criadas em 2019, só agora são vistas desta forma. Não foi assim em nenhum dos últimos governos. Nenhum.
E a Sarita fala, né, senador Portinho, que faz oposição ao Bolsonaro em assuntos que envolvem a pandemia, esclarece que o tal orçamento secreto está devidamente divulgado no portal de transparência e que somente agora a imprensa resolveu criminalizar emendas parlamentares previstas na Constituição. E ele ainda deixou aqui um link, ele deixa um link abaixo para você consultar essas emendas. Lá o link bonitinho, você acha, no portal de transparência. Orçamento secreto presente no portal de transparência. Só que ainda tem uma coisa mais interessante. O Saul Cristos, ele foi atrás, ele faz uma pergunta. Eu não sei se realmente ele chega numa conclusão final que meio que não foi uma derrota para Bolsonaro como um todo. Também não posso falar que foi uma vitória, mas vejam só. Ele falou o seguinte: será que Bolsonaro teve uma derrota? Rosa Weber fez um favor ao governo ao suspender as tais emendas de relator. Entenda, ele acha que a Rosa Weber está ajudando. Não acho que ele está de todo errado, não. Aí você vê, Rosa Weber suspende emenda parlamentar estratégica para Bolsonaro. Essa é a manchete. Quando você olha o subtítulo, ministra do STF cita falta de transparência, decisão que atinge Congresso Será analisada pelo plenário da Corte. Opa! Essa decisão atinge o Congresso, não atinge Bolsonaro. E anteontem, comentei no vídeo ontem até, o Marcelo Ramos, que é a oposição, esse daí ia ser uma posição de um nível que dá nojo, é tipo o Rodrigo Maia, dá nojo. Ele criticou o Supremo. Aí não, hein? Vocês estão invadindo outros poderes. Você vê aqui também, né? O Carlos Portinho tá insatisfeito. O Congresso está insatisfeito. E aí o Saul fala o seguinte, desde o início do governo Bolsonaro, o Congresso busca aumentar a fatia do orçamento sob seu controle. Essa é a razão das emendas de relator. Para a mídia, Bolsonaro recuou do veto que faria essas emendas. Sim, a base chiou, mas Bolsonaro deu uma solução mais sagaz. Você vê aqui, dia 19 de abril de 2021, no G1, orçamento 2021, o governo deve vetar 10,5 bilhões em emendas de relator, diz a Flávia Arruda. E aí falava, alvo de questionamento de órgãos de controle, essas emendas aumentam a fatia do orçamento nas mãos de parlamentares. O anúncio do Planalto de que Bolsonaro iria vetá-las desagradou parlamentares que já se organizavam para a derrubada do veto. E aí depois disso, o governo volta atrás no veto as emendas de relator após reação da base. Mas o que foi que o Bolsonaro fez? Bolsonaro sancionou a existência das emendas, quer ter, beleza, vamos sancionar, vai ter as emendas do relator, mas, dentro desse dispositivo, Bolsonaro vetou alguns trechos que dariam poder total aos parlamentares sobre esses recursos. E o argumento central é exatamente o mesmo que embasou agora a decisão da Rosa Weber. Fere o princípio da impessoalidade. Saiu aqui, Presidente sanciona a LDO com veto à ampliação de programas emergenciais. Aí você vê, emendas. Bolsonaro vetou ainda artigos sobre a execução das emendas do orçamento que deveria observar a indicação de beneficiários e ordem de prioridade dos autos e dava prazo de 130 dias para empenho das emendas de relator geral de orçamento, conhecida pelo identificador RP9. E olha só, o Planalto argumentou que a regra de execução de emendas parlamentares não tem previsão constitucional e contraria o princípio da impessoalidade ao fomentar cunho personalístico nas indicações e priorizações das programações decorrentes de emendas. O governo avaliou ainda que a indicação de beneficiários pelos autores das emendas reduziria a flexibilidade na gestão orçamentária e poderia ter impacto na qualidade do gasto público. Bolsonaro estava preocupado em como esse dinheiro iria ser gastado. Mas Sérgio Moro está lacrando na imprensa, né? Está lacrador. Só conversa mole. Já a ordem de prioridades retiraria do Poder Executivo a prerrogativa de detalhamento das limitações de despesas. O Bolsonaro foi lá e vetou o trecho. Vai ter as emendas, mas aqui a gente vai tentar organizar aqui no Executivo. Não vai dar poder total para vocês. Vocês estão vendo o nível de desinformação que a imprensa consegue ir só para atacar o governo? É inacreditável. E ele diz, na verdade, Rosa Weber ajudou o governo e arrumou confusão com o Centrão. Entendam, é melhor bater num político do que deixá-lo sem emenda em ano pré-eleitoral. Mas tomara que, por motivos errados, eles façam a coisa certa e deem o troco no STF e suas arbitrariedades. Briguem.
Nessa treta vale ficar de olho. Por quê? Porque tanta gente se comentou, né, sobre esses avanços que vinham sendo feitos contra o Executivo. Quantos casos a gente não viu nos últimos 3 anos que aconteceram aí contra Bolsonaro, que falou, cara, está extrapolando. Coisas que até parte da imprensa um pouco mais honesta reconhece, né? Muita gente critica lá a questão, por exemplo, da suspensão do Ramagem. Bolsonaro vai, indica o Ramagem, o Supremo fala, não, o Ramagem não vai poder tomar posse como diretor-geral da PF. Suspendendo assim a nomeação de um diretor-geral. Cara, o que está acontecendo? Várias coisas. E estava todo mundo calado. Todo mundo calado. Aí agora, bateu nas emendas, ano pré-eleitoral, ano que vem de eleição, onde todos os políticos querem ter dinheiro na mão para fazer obra no seu estado, na sua cidade, no seu local, no seu curral eleitoral, falar aqui, ó, eu trago melhorias para a sociedade, vote em mim. É agora. Será que isso daí pode ser o estopim para uma reação, para tentar colocar alguns freios e contrapesos, né, nessas relações entre os 3 poderes? Vale a pena continuar observando. E aí, voltando para o Moro, que começou com a lacração, eu acho interessante, né? Mais ou menos ali, você vê, né? No início do dia a gente pergunta, e aí, Moro? Vai falar do PT? Aí ele vem falar do mensalão. No início do dia eu também achei aqui bem interessante, porque Renato, ele pergunta assim, ó, o Modesto Carvalhosa será o advogado eleitoral do Moro? Ele perguntou isso de manhã. E ontem, lá no meio para o fim da tarde, mais umas 5 horas da tarde, eis que surge uma entrevista do Modesto Carvalhosa para o Estadão. E a Anitta aqui trouxe a matéria aqui no BOL, mas a entrevista foi para o Estadão, e é o seguinte, como o senhor vê a possível candidatura do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro à presidência em 2022? E diz, vejo de uma maneira muito positiva, entusiasmada, porque precisamos de lideranças naturais para se contrapor às candidaturas dos 2 extremos, da direita e da esquerda. Oh, meu Deus, né? Já está em campanha aberta para o Moro. Como Bolsonaro e o Lula, Moro é uma liderança natural evidente. Não adianta querer fabricar líderes, ficar botando no jornal procura-se um líder para resolver a candidatura do centro político. Hoje, não vejo ninguém no Brasil com as características que o Moro tem para entrar na disputa. A candidatura dele não é só possível como necessária para ser uma opção aos que estão aí. Você pergunta de manhã, de tarde e o pessoal aparece. Esse pessoal é tão previsível, né? Esse pessoal é tão previsível, mas tudo bem. E aí, continuando aqui na questão da Rosa Weber, olha só. Políticos se articulam e veem STF dividido sobre decisão de Rosa Weber de suspender emendas. Totalmente dividida aí, viu? Gostou não. Parlamentares avaliam que a resposta ao STF deve ser dada conjuntamente, em nome da Câmara e do Senado, né? Congresso como um todo. Horas depois da decisão da ministra Rosa Weber de suspender temporariamente as emendas RP9, deputados cobravam uns dos outros que tenham um posicionamento duro sobre o tema nos próximos dias, em defesa das RP9. Eles avaliam que a resposta ao STF deve ser dada conjuntamente. E você percebe, né? Que a Folha de São Paulo aqui não chama de orçamento secreto. Por que não chama de orçamento secreto? Né? Porque agora não dá para bater em Bolsonaro, que é a matéria sobre os deputados. Eles só usam o termo orçamento secreto quando é para tentar desgastar Bolsonaro. Aí você vê, líderes do governo na Câmara falam em risco de crise com o STF se a decisão contra emendas não cair. Crise? Crise entre o Legislativo e o Judiciário. Meu amigo, briguem. Lideranças ligadas ao governo no Congresso dizem que a decisão liminar da Rosa Weber de suspender a execução das chamadas emendas de relator é uma interferência no Legislativo. Mas ó, ninguém chama, né? Ninguém chama de orçamento secreto. Que aqui é a briga entre Legislativo e Judiciário. Se tivesse o Bolsonaro na matéria, aí ia falar, ó, orçamento secreto. Se fosse o governo reclamando, se fosse Bolsonaro pedindo para derrubar, aí seria orçamento secreto. E a manchete é assim: Bolsonaro vai recorrer para Rosa Weber, sei lá, desistir de derrubar o orçamento secreto. Seria mais ou menos isso daí. Medida assusta, jurista e tudo mais. Veja o que especialistas estão falando, né? Parece, não, o Bolsonaro aqui, né, ele está fugindo da transparência para o gasto público, a gente fica muito preocupado, e vai ter um mensalão de novo. Eles afirmam esperar que a medida seja derrubada no plenário da Corte. Caso não caiam, dizem, uma crise institucional deve se impor.
O entendimento dos parlamentares é o de que as emendas estão relacionadas a interesses de grande número de deputados que vão se unir contra o bloqueio. Parece que está chegando a hora aí, né, de uma reação do Legislativo. E um tema similar, que também está dando aí confusão, é a PEC dos precatórios. Você vê, ó, a PEC dos precatórios ainda não tem no Senado votos suficientes para ser aprovada. O placar, embora desfavorável ao governo, preocupa a oposição. A PEC dos precatórios ainda não tem no Senado os votos suficientes para ser aprovada, caso passe pelo escrutínio da Câmara dos Deputados. De acordo com o levantamento feito por líderes da oposição, pelo menos 35 parlamentares votariam hoje contra a proposta de Jair Bolsonaro e 46 a favor. Se eu não me engano, são 54 no Senado, né? 2/3 para você conseguir a aprovação. Não é isso? Espera aí. 1/3 seria 27, 2/3 seriam 54. É isso aí. Sobre essa PEC dos precatórios, algumas coisas interessantes, algumas informações que não tínhamos. O Cláudio Humberto fala o seguinte: só os pobres, só o povo pobre, humilde e miserável não tem lobby na batalha contra a PEC, né? A guerra contra a PEC dos precatórios uniu o poderoso lobby dos banqueiros, e é aqui que eu achei interessante, donos de 70% dos precatórios de 90 bilhões a serem parcelados, e o consórcio de mídia de oposição e políticos, idem. Quer dizer, então, que 70% aí desse dinheiro pode ser aí ligado aos banqueiros e está todo mundo dando esse chilique. Tem gente na base até falando que vai ser o pequeno, que não vai receber nada e tudo mais. Sendo que a PEC previa, né, pagamento, assim, para quem tem dívidas pequenas, 60 e poucos mil, ela vai pagar tudo agora já nesse primeiro lote. Vai pagar tudo. Dívidas pequenas, pagar. E dívidas maiores vai parcelar. A CETA diz: os milionários usam a máquina de propaganda contra os pobres. Esse é o resumo do lobby contra a PEC dos precatórios. Aí você vê que interessante aqui também, né? Rodrigo Maia, funcionário do Dória, né? Ele estava afastado da Câmara, ele acionou o STF contra a PEC dos precatórios, contra o Lira, na verdade. Tá lá, ó. A Elisa diz: o secretário de Projetos e Ações do Governo de São Paulo está entrando com mandado de segurança no STF para barrar a PEC dos precatórios. Isso não faz muito sentido, né? Enquanto isso, Dória foge do assunto em público porque tem as prévias pela frente. Saudade da caneta que te ajudava a atrasar o Brasil, né, Rodrigo Maia? E você vê lá, ó, Rodrigo Maia entra com ação no STF para barrar a PEC dos precatórios e acusa o Arthur Lira de abuso de poder ao manobrar votação, porque ele liberou que pessoas votassem remotamente. E o antagonista mesmo diz: Dória se esquiva de perguntas sobre apoio do PSDB à PEC do calote. O antagonista sempre tem que tentar distorcer, né? PEC do calote. Até o Estadão tem um pouco mais de honra. PEC dos precatórios. O importante é manter a narrativa. Novamente os liberais tucanos lado a lado com os comunistas. Alessandro Molon, Fernanda Melchior do PSOL, Kim Kataguiri do DEM, Marcelo Freixo do PSB, que era do PSOL, Vanderlei Macris do PSDB de São Paulo e Joyce Hasselmann, todos unidos. Você vê, deputados pedem que o STF anule rito de votação da PEC dos precatórios. É derrubar o primeiro turno. Não, derruba isso aí, tem que derrubar. Kim Kataguiri, Joyce, PSOL. O MBL, o pessoal é a mesma coisa. O MBL queria subir no carro de som com o PT nas manifestações. E o PT que não quis, falou que o MBL não tem vez. Veja só, né? Veja só. E ainda sobre os precatórios, para botar aí mais lenha na fogueira, a Rosa Weber deu 24 horas para o Lira explicar votação da PEC dos precatórios. Tem que explicar aí, viu, Lira, que votação foi essa daí, o que você fez, o que você deixou de fazer, por que você deixou as pessoas votarem de forma remota. Dá confusão, viu? O pessoal aí também, o pessoal parece que gosta de uma confusão. Enfim, eu acho que essa matéria aqui desenha bem porque a oposição está tão nervosa por causa da PEC dos precatórios, né? Votos do PDT e PSB deram a Bolsonaro cheque em branco para a reeleição. Tá todo mundo falando, né? Essa PEC aí, meu amigo, vai reeleger Bolsonaro. Não pode.
Não pode. Não é, a preocupação desse pessoal não é a economia, não é o teto, não é o que os investidores vão achar do Brasil, sabe? Não é se o pobre vai melhorar, vai piorar, se vai ter inflação. Não estou nem aí para isso. A preocupação dessa gente é o seguinte: isso vai ajudar Bolsonaro a se reeleger? Vai, então sou contra. Vai ajudar Bolsonaro a se reeleger? Vai, eu sou contra. Isso daqui seria muito bom, sei lá, para os pobres? Sim. Mas vai ajudar Bolsonaro a se reeleger? Vai, então sou contra. Os pobres que se explodam, não tá nem aí para eles. Acho que o povo tem raiva de pobre, né? E saiu uma matéria bem interessante, a gente já mudando aqui um pouco para falar de eleição, focando mais em eleição, que envolve a PEC dos precatórios e algumas coisas que nós discutíamos nos últimos dias. Todo mundo já vem vendo, o próprio Bolsonaro avisou que tem 3 partidos que ele está aí na mira. Os 2 principais que ele já vinha comentando eram o PP e o PL. Esses 2, para mim, é certeza que estarão no rol aí, né, dos partidos aliados de Bolsonaro. Essa aliança aí que Bolsonaro vai formar, com certeza vai ter PP e PL. E a gente viu, ao longo aí dos últimos anos, ficou aqui um pouco fora de esquadro, mas tá de boa, o governo, né, trazendo algumas pessoas do famoso aí Centrão para perto, em alguns cargos, ministros, todos do Centrão, muita coisa acontecendo, muita gente cobrando. E vejam só como algumas coisas começam a se encaixar nesse momento. Ó. O dia em que Jair Bolsonaro deu um pito em Lira e Ciro Nogueira. O Lira aí recebeu apoio do governo para se eleger como presidente da Câmara. O Ciro Nogueira é ministro da Casa Civil. E vejam só, de acordo com fontes do Palácio do Planalto, o presidente chegou irritado de sua viagem à Itália e distribuiu pitos entre os aliados pelo que chamou de traição por parte do chefe da Casa Civil, do presidente da Câmara e de aliados como Ricardo Barros, líder do governo, e Valdemar Costa Neto, dono do PL. Gostei. Já saiu batendo todo mundo. Bolsonaro disse à fonte, afirmou que entregou tudo o que lhe foi pedido e disse o que não entregue é porque há divergências dentro da própria base. O presidente citou cargos, listou obras inauguradas e até declarações de apoio, como as que fez recentemente com Ciro Nogueira no Piauí e lá com Lira no Alagoas. O presidente reclamou até das liberações que determinara fazer para as emendas RP9, alvo de críticas de seus apoiadores. De acordo com fontes, Bolsonaro foi bem contundente ao dizer que não queria mais ouvir sobre qualquer dificuldade de se resolver o problema dos precatórios, que na sua visão era dele, mas também dos deputados. Eu não quero nem mais ouvir, resolve. E aí, Lira repassou o pito nos aliados, a quem ameaçou fechar a torneira das emendas. Ciro Nogueira cobrou de lideranças partidárias e pediu que orientassem seus filiados. Ricardo Barros dedicou-se ao trabalho de ouvir individualmente os interesses dos deputados em complemento ao trabalho de Lira, e até presidente de partidos como Valdemar da Costa Neto, conforme informou o bastidor ontem, entrou em campo. Valdemar fez todo mundo do PL estar em Brasília. Só faltou uma pessoa, se não me engano, são 43, 42 estavam lá. Isso daqui, o que tem mais interessante isso aqui? Tá, beleza, aí agora, finalmente o Centrão vai ajudar o governo? Não é isso aí, agora o Centrão vai fazer tudo que o Bolsonaro quer. Não é isso. Isso aqui tem que olhar no âmbito das coisas que estão acontecendo, né? Dessas coisas, os acenos que o Bolsonaro já fez no passado, e tem que lembrar que Bolsonaro está para decidir um partido. Por mais que esse pessoal ache que eles, eu sou bom demais, eu não preciso de você, Bolsonaro, eles sabem que Bolsonaro soma. Eles sabem que o partido que Bolsonaro for, o partido vai crescer, vai ter mais fundo partidário, vai ter mais dinheiro, é o que eles adoram. Então, se eles querem Bolsonaro no partido, eles vão ter que começar a se esforçar. Então você vê o empenho exaustivo aí do Valdemar Costa Neto, representando o PL, que quer trazer Bolsonaro. Um empenho grande aí, né, finalmente, do Lira, do Ciro Nogueira, do Ricardo Barros, que é para ver se Bolsonaro vai para o PP. Talvez Bolsonaro mantenha aí, né, esse namoro em banho-maria para ver se esse pessoal começa a trabalhar de forma mais empenhada. Vale a pena ficar olhando aí o desdobramento dessas movimentações. E ainda sobre Bolsonaro em 2022, o pessoal que aposta aí que Bolsonaro está derretendo, e esse derretimento de Bolsonaro nas pesquisas tem uma coisa bem interessante para a gente comentar daqui a pouco. Você vê, né? Maioria do União Brasil admite apoio a Bolsonaro em 2022. Levantamento do Estadão mostra que 56 de 88 parlamentares não descartam alinhamento. Futura sigla é resultado da fusão entre o DEM e o PSL.
A maioria dos parlamentares do União Brasil, resultado da fusão entre o DEM e o PSL, não descarta um alinhamento eleitoral com o presidente Jair Bolsonaro em 2022. O levantamento do Estadão, com 88 deputados e senadores da nova sigla, mostra que 56 defendem o apoio ou admitem que podem apoiar a reeleição de Bolsonaro. Nesse novo partido, que é DEM e PSL, de 88 deputados e senadores, 56 defendem, ou admitem que podem apoiar a reeleição de Bolsonaro. Apenas 5 disseram descartar a possibilidade, deve ser a Joyce, o delegado Valdir, Júnior Bozella, Daiane Pimentel e Juliana Lemos. 5, que de jeito nenhum. Os demais não quiseram se posicionar. A fusão foi aprovada pelas duas siglas em setembro, mas ainda depende de aval do Tribunal Superior Eleitoral. O pessoal sabe, cara, na boa, gente, na boa. Sérgio Moro, ele não vai ser eleito presidente. É zero chance. As pessoas sabem disso. Pode aí ficar, a não ser que as pesquisas assim subam de um jeito, mas ninguém acredita. O pessoal sabe, Moro vai desistir, Moro vai para o Senado. A disputa vai ficar entre Lula e Bolsonaro. Ou você é Lula ou você é Bolsonaro, irmão. Então, mas tem muita gente apoiando o Bolsonaro, quer apoiar o Lula. E o Lula, ele está numa falsa sensação, de estrelismo, porque a imprensa está calada sobre ele e o Lula sequer botou o pé na rua. Imagina, quando o Lula começar a rodar o Brasil e começar a rolar os vídeos dos seguranças do Lula, bastante truculento, afastando pessoas que estão vaiando o Lula, sabe, o Lula sendo vaiado em aeroportos, tendo que chegar de jatinho particular em todos os locais, porque se o povo encontrar, vai chamar de diversas coisas. Vai ter que escolher, ou é Bolsonaro ou é Lula. Os dois não dá. E Sérgio Moro não é candidato. Esquece o pessoal todo. Ainda sobre o senhor Sérgio Moro, a gente fala agora aqui, do Partido dos Lavajatistas, Partido dos Procuradores. Olha que matéria sensacional. Até onde vai a hipocrisia dessa gente? O Podemos, o partido de Sérgio Moro, quer barrar candidatos enrolados. Opa! Então aí, atualmente, dos 19 parlamentares que o Podemos tem, 10 têm treta ou tiveram treta com a justiça. Então eles vão todos ser mandados embora. Não é bem assim. Mas medida não servirá para já filiados. Se você já é filiado no Podemos, tem 1001 problemas com a justiça, não tem problema. Essa medida aqui é só para os novos filiados. É muita cara de pau, não é? Já está admitindo que se o corrupto, o ladrão, alguma coisa que já tiver filiado no partido, ele pode continuar, pode ser reeleito, pode se candidatar, quem sabe. Aí eles dizem, o Podemos do Moro tem vários integrantes investigados pela Polícia Federal, na própria Lava Jato e na Justiça Eleitoral, sem contar os filiados que foram poupados. E aí vejam só, o Moro que prega aí, a moralidade, os bons costumes, o combate à corrupção, os desmandos do governo Bolsonaro. Olha a cara de pau. Carluxo aqui traz duas matérias, uma do Moro, uma do Deltan, e diz, substitua os nomes e veja a mágica acontecer. Primeira sobre o Deltan. Auxílio moradia, mesmo tendo imóvel próprio em Curitiba. Ao todo, o procurador e coordenador da Força Tarefa da Lava Jato embolsa R$ 6.659,73 em benefícios. Eu tenho certeza que vocês, vários de vocês, talvez a maioria, sonha com um salário de R$ 6.659. Rapaz, um salário bom, bonzinho, Dá para fazer uma fezinha. Esse Brasil aí que a maioria das nossas pessoas sobrevive de salário mínimo. Só o auxílio, só de benefício, E você vê, mesmo com imóvel próprio, Sérgio Moro recebe R$ 4.300 de auxílio moradia. Esses são os paladinos da justiça, dos bons costumes, que combatem a corrupção. É muita cara de pau, é muito cara de pau. Outra coisa aqui também que eu não acho que o Moro quer como vice, o que o Moro está buscando é apoio político. Moro deve vir candidato ao Senado. Enquanto senador, é apenas uma única vaga. Quanto menos pessoas tiver para concorrer e quanto mais pessoas estiver ajudando, chancelando a candidatura dele, melhor.
E aí você vê, ó, a vice dos sonhos de Sérgio Moro. Quem é? Simone Tebet. Moro não quer Simone Tebet. Não esquece isso. O que Moro quer é se aproximar do MDB. Resta saber aí, né, se esse encontro vai acontecer. Vai ser sensacional. A gente vê o Renan Calheiros e o Moro de mãos dadas. O Renan deu o Moro, né? Mas nunca se sabe. Renan aí fez um acordão no passado aí com o Mainardi, o principal assessor de comunicação do Sérgio Moro, lá no antagonista. Então, tudo é possível. Vale a pena a gente esperar os desdobramentos. Olha lá, o ex-juiz Sérgio Moro, que vai se filiar ao Podemos na próxima semana, anunciar sua intenção de disputar a presidência da República em 2022, cultiva uma espécie de vice dos sonhos. Por afinidades ideológicas, formação acadêmica parecida e pelo que considera a seriedade da parlamentar, o ex-ministro disse a interlocutores que o nome ideal para disputar a vice-presidência em sua chapa é o da senadora Simone Tebet. E aí, temos agora o quarto integrante do Partido dos Procuradores, Partido da Lava Jato, o Lima. Também escreve aí, né, no Antagonista há um bom tempo, no grupo Antagonista. Conhece que o Moro, trabalhou também com o Moro ativamente desde o caso do Banestado. Em vários vazamentos lá da Intercept sensacionais ele aparece em conversas com o Deltan. Aquele clássico que eu mostro várias vezes em vídeo, né? O Deltan pergunta, o Boquinha, Boquita, né, que é o apelido que o pessoal chama ele, Boquita, o Dantas tá perguntando aí quem a gente vai querer apoiar lá para o PGR, o nome aí para o antagonista começar a ajudar, né, a entrar em campo. Aí no final ele diz, né, o Mário e o Nicolau, que é o Mário Bonsaglia e o Nicolau Dino, o irmão do Flávio Dino. E você vê, gente, sabe qual é o grande problema disso aqui tudo? Vou falar para vocês, o grande problema, esse pessoal, eles estão destruindo o combate à corrupção. Estou falando sério. A Operação Lava Jato, que é diferente do lavajatismo, trouxe benefícios, trouxe bons frutos para o Brasil. Esse tipo de ação, esse tipo de posicionamento, de movimentação, só faz dar munição para o PT, para a esquerda, para quem passou a mão onde não devia passar. Falar aí, ó, a gente era inocente, nós éramos inocentes. Esse pessoal aí da Lava Jato estava perseguindo a gente. A gente era inocente. Foi uma perseguição midiática para eles se elegerem políticos. É isso que esse pessoal está fazendo, validando o discurso do Renan Calheiros, validando o discurso do Lula. Cara, é inacreditável. Só faz atrapalhar. Aí você já tem o Rodrigo Janot, já está em conversa, dizem que pode sair como um senador em Minas Gerais. O Boquita, as conversas aí dizem que estão avançadas com o Podemos, deve sair como deputado no Paraná. O Deltinha e Sérgio Moro. 4. Quem vai ser o próximo aí? Paludo? Vai chamar também até os delegados, né, que participaram. Daqui a pouco vem o Igor Romário, Eric Camarena, vai ser todo mundo. O Castor, né? Então a gente vai, né? O Grilo, que estava lá, que pediu a pista lá no final do depoimento do Moro. Vai, Marcio Anselmo, Rosa, vai todo mundo aí entrar na política também. É o Partido Lava Jato, pronto. Vai até criar um nome bonito aí, sensacional. Só estão validando a narrativa da extrema esquerda. Que o que eles fizeram, os frutos, os bons frutos que eles tiveram, não foi verdade. Foi só para perseguir o PT. Foi só para perseguir o Lula. Outra coisa que eu achei sensacional, né? Gente, Moro não é candidato. Assim, eu acho que nos próximos dias, nos próximos meses, semanas, eu acho que até o Moro pode dar uma subida. Pode ter assim, um certo incremento aí nos números das pesquisas, beleza. Mas não vai ser candidato. Não vai. E o pessoal que é mais esperto já notou isso. O Diogo Mainardi trouxe aí para o Brasil, né? Ele, enquanto assessor de comunicação do Moro, contou para o Brasil que o Pércio Arida seria o economista do Moro. O Pércio Arida falou, mano, tira meu nome de tua boca. Mainardi, tira o meu nome de tua boca. Pércio Arida nega estar assessorando Sérgio Moro com propostas econômicas. Olha lá, ó. O economista Pércio Arida negou ter sido convidado por Sérgio Moro para assessorá-lo com propostas econômicas de campanha. A notícia que Arida faria parte da equipe circulou na sexta-feira em blogs, sites e nas redes sociais, junto com outros nomes de pessoas que comporiam o time de assessores de Moro para 2022. E aí, gente, sentiu ou não sentiu? Acho que era até capaz de estar, né, assessorando. Só que a partir do momento que todo mundo mostrou quem era o Pércio Arida,
ex-economista do Alckmin, advogando aí, ele no passado era um crítico do teto de gastos. Aí eu falei, olha, com o Moro, rapaz, tá pegando mal, viu? Grande parte do mercado financeiro também não gosta do Moro, isso a gente comenta outro dia. Moro aí, quem chancela o Moro são os grandes bancos, né? Aqueles que a Lava Jato nunca foi atrás. Nunca. Como é que você faz grandes quantias de pagamento? Foi em dinheiro em espécie? Não foi em dinheiro em espécie, né? Como que aconteceu no Lava Jato. Não foi dinheiro em espécie. São transferências bancárias. E o Moro nunca foi para cima de nenhum banco. Mas isso é uma conversa para a gente ter no futuro. E aí, vejam só. Se o PSDB está negando, que está com o Moro, tem gente que está assumindo que está fechado já com Lula. Lula faz reuniões e se aproxima de políticos da velha guarda do PSDB. Além de FHC e Geraldo Alckmin, Lula esteve reunido com Aloysio Nunes, um dos principais tucanos da velha guarda do partido. O Aloysio Nunes era comunista, né? Ex-motorista do Marighella. Lula teve um encontro de um pouco mais de uma hora com Aloysio Nunes, um dos principais integrantes da velha guarda do PSDB, há cerca de 2 meses. O movimento foi mais um sinal de reaproximação do ex-presidente com quadros históricos do tucanato. O petista já teve, né, com Fernando Henrique Cardoso em maio, também teve com Geraldo Alckmin recentemente, que está aí brigando com o Pacheco agora para ver quem que vai ser o vice do Lula, Alckmin ou Pacheco. A reunião com Aloysio ocorreu no escritório do advogado Cristiano Zanin, o que defende o Lula, né? Zanin procurou Aloysio e disse que Lula gostaria de ter uma conversa para restabelecer o contato. Isso aqui eu falei uma vez para você, né, sobre como é que funciona Brasília. Eu só falei isso aqui uma vez só. As casas em Brasília, os escritórios de advocacia, a maior parte do tempo, esses grandes escritórios funcionam em casas. Muitas vezes assim com um jeito, assim com entradas que os carros entram, você não sabe nem quem está saindo do carro. Às vezes as pessoas até moram nessas casas, mas a parte do escritório é completamente deslocada. Você ter uma casa em Brasília é assim algo importante se você quer fazer política. Eu estou falando isso daí porque vocês viram no passado, teve aquela confusão toda, né, que envolve o Flávio, Bolsonaro, a tal mansão. E isso acho que todo mundo nota, que o Flávio é um dos principais articuladores do presidente. Então, assim, se o Flávio fez esse investimento, também já é impressionante em algumas coisas. Ter uma casa em Brasília faz muita diferença. Aloysio afirmou que o encontro serviu para que eles se aproximassem. Falamos do passado, vivem muitas coisas juntos. Embora separados politicamente, Lula é um personagem importante que está contra o Bolsonaro. Ex-ministro das Relações Exteriores, Aloysio foi candidato a vice-presidente na chapa de Aécio Neves em 2014. Ele assegurou que a reunião com Lula não foi pensada para discutir costuras políticas para 2022. Não foi não, né? Não foi nada. Lula estava só com saudade. Estava com saudade do Aloysio. E olha aqui na matéria interessantíssima que o Cláudio Humberto trouxe. Pesquisas ajustam números para evitar vexame. Entenda a jogada. Opa, peraí. Realmente a gente vem vendo, né, que as pesquisas nos últimos dias vem diminuir um pouco aí a diferença. Algumas pesquisas que mostravam o Lula com mais de 20% de distância de Bolsonaro, 20 pontos na frente. E o Cláudio Humberto revela o seguinte: a menos que os eleitores supostamente entrevistados estejam fora da casinha, é no mínimo estranho que institutos agora divulguem pesquisas que mostrem redução súbita da diferença de intenção de votos entre o Lula e Jair Bolsonaro, como se estivessem cartelizados em consórcio. À exceção do Paraná Pesquisas, os institutos apontavam o Lula na frente com 10 até quase 20 pontos de vantagem, mas agora essa diferença cai para 4 ou 5 pontos de vantagem. É o temor de passar em vergonha em janeiro. Em janeiro, por quê? O que é que tem de diferente a partir de janeiro? Veja só. A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as pesquisas devem constar do Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais. Nesse registro, o Instituto é obrigado a entregar cadernos de pesquisa e toda a documentação que comprova os seus percentuais. Então, assim, você tem que demonstrar algumas coisas, né, para justificar os números. Então, por mais que a gente fique naquela, já rolam uns vídeos assim de entrevista nas ruas, que a gente questiona muito, né, bem tendenciosa, mas tem um pouco mais de critério do que as pesquisas que vêm sendo feitas até então.
Parece que o Lula está desidratando de novo, né? Parece que tudo aí é a imprensa utilizando as pesquisas como narrativa para mostrar que o Lula está forte, líder nato, vence no primeiro turno. E sobre eleições, só aqui um aviso da Folha de São Paulo: Alexandre de Moraes deverá usar poderes do STF contra fake news nas eleições. A declaração reforçou as informações dos bastidores de que o magistrado não pretende encerrar antes do ano que vem os inquéritos dos quais é relator e que miram o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Ano que vem vai ser um ano que o bicho vai pegar. Isso aqui vai dar tempo de falar? Isso aqui dá tempo de falar de forma rápida. Vejam só. Ontem teve uma treta, e eu não vou querer entrar na treta em si, mas fazer um comentário sobre os próximos meses. Ontem teve um cara aqui, o Rica Perrone, ele é um comentarista de futebol, briga aí com o Felipe Neto vez ou outra, é um cara à direita, não é bolsonarista, mas é um cara à direita, e ontem ele resolveu aí falar que não ia apoiar Bolsonaro. Eu acho que ele vai apoiar o Moro, para mim tá certo que ele vai apoiar o Moro, é amigo do Danilo Gentili, e aí o pessoal foi cobrar ele, e aí ele vem naquele discurso tipo Nando Moura, né, e da Gentili, a extrema direita bolsonarista, os radicais estão vindo atrás de mim, toda aquela ladainha de sempre. E aí, foi perguntar assim, o que foi que Bolsonaro fez de ruim para tu não gostar dele? Ele diz, perda total do controle durante a pandemia, péssimo relacionamento internacional, incoerência brutal com a escolha dos ministros e aquilo que ele mesmo prega, 1000 crises desnecessárias geradas impactando no país meramente por querer falar o que não precisa, serve? E aí o Thor fala, né, peraí, Bolsonaro indicou vários ministros técnicos e alguns políticos em funções políticas. Quem foi encarregado de cuidar da pandemia foram os estados e municípios, numa decisão aí do Supremo. O presidente não fez alianças com ditaduras e obteve sucesso em acordos econômicos. O resto é choro porque ele não entrega a Amazônia. É como se colocasse na imprensa, Bolsonaro não conseguiu fazer com que a imprensa gostasse dele. Não faz muito sentido, né? E aí o pessoal caiu para cima desse cara. Aí ele vem lá, ai meu Deus, os bolsonaristas estão me cancelando, vai tomar naquele lugar, pacto de político, blá blá blá, meu ainda era cena. Pode deixar de me seguir 200 mil pessoas, blá blá blá. E o pessoal começou a deixar seguir ele. O que é que eu quero falar com toda essa treta? Deixem de seguir, cancelem o Rica Perrone? Não. Gente, todo mundo tem um lado. O Rica Perrone ontem, ele apagou todos os posts, ele falou o seguinte, que o papel dele enquanto jornalista é ser isento. Não existe jornalista isento. Não existe. O jornalista ele tem que procurar ser honesto e buscar a verdade. Porque a verdade do esquerdista é uma verdade diferente do cara de direita. A verdade do esquerdista, ele realmente acha que estatizando, né, implantando o comunismo, as coisas vão dar certo. Pelo menos os mais, ideólogos acreditam nisso. Então, o jornalista ele tem que se posicionar para o leitor saber, né, que aquela matéria dele, toda a matéria tem uma tendência. O cara que brinca de isentão, a gente sabe que quando cai do muro, sempre cai na esquerda. E o Rica Perrone, cara, ele aí você vê, quando tu vai no meu programa em ídolo, o cara que não tem ídolo, parece que o Danilo Gentili é um ídolo dele. O Danilo Gentili, que fomentou toda a perseguição que a gente vive hoje. E por que eu estou falando isso daí? A imprensa vai começar nos próximos meses, semanas, começar a tentar gerar confusão dentro da base. Olha essa matéria da Isto É, os abandonados. Quando você vê nessa foto, o Witzel. Bolsonaro abandonou o Witzel. Querendo falar que o Bolsonaro deixou para trás seus aliados. Se tirasse o Witzel, a gente até entendia que a matéria, falando que o Bolsonaro abandonou o Daniel, o Ernesto e tudo mais. Mas quando coloca o Witzel, você consegue ver claramente que o único intuito dessa matéria é tentar rachar a base do governo. Por fim, nos próximos meses, inúmeras pessoas vão sair do armário. Inúmeras. Eu mesmo já vi lá na Jovem Pan, nos últimos dias aí, algumas pessoas falando, né, do Moro, falando muito bem e tudo mais. Vamos esperar para ver o desdobramento. Acho que vai ter um grande apoio em alguns programas. E grande parte da direita talvez fique surpresa. O Tom ainda fala, jornalistas, atletas e pessoas das redes sociais que não gostamos vão começar a declarar votos em outros candidatos. Surfam na onda da direita, mas é hora de pular fora. Não percam tempo brigando, pois você será chamado de extremista. Apenas pare de curtir e dar engajamento. Só isso. E é isso que diz, para quem quiser ajudar Bolsonaro e acredita que ele é a melhor opção, continue com a oposição das hipocrisias alheias, mas associem isso aos feitos do governo. As entregas do governo são as únicas coisas que os outros não têm. Não adianta querer ficar dando murro em ponto de faca. A gente vai terminar aqui o vídeo com essa foto aqui, né? Que
A única coisa errada que o Bolsonaro fez foi aqui, ó, abandonou a Copa para tomar uma Pepsi. Meu Deus, agora o cara cai. Piadas à parte, ficamos por aqui. Lembra de curtir, compartilhar e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!